Bom, estamos dando início hoje ao projeto que teve ideia o nosso presidente Gerson Godinho da Costa. Então, queremos iniciar hoje esse projeto aí, que espero que siga ainda por muito tempo, aí, que consigamos entrevistar nossos associados que estão aposentados, que são histórias de vida, né? A ideia é trazermos aí nossos associados que hoje já estão aí na atividade, para nos contarmos histórias das suas vidas, das suas carreiras jurídicas, formação, e principalmente a atuação na Justiça Federal, como se deu, histórias da criação das varas, da criação do nosso tribunal, como é hoje, depois da Constituição de 88. Todas essas modificações que aconteceram e que chegamos hoje para a Justiça Federal que nós temos aí. E o nosso presidente Gerson convidou, nessa primeira entrevista que estamos fazendo, esse primeiro registro, que espero que esse registro fique para... Ontem eu conversava com o presidente, que fique para as gerações futuras aí, né? Daqui muitos e muitos anos, as pessoas venham à Jufergs, venham consultar sobre a Justiça Federal da 4ª Região, e tem esse registro de um desembargador tão importante, de um magistrado federal que ingressou antes da Constituição de 88, um magistrado federal que fez sua carreira na justiça, ocupou cargos importantes, cargos da JUF, presidente da JUF, e foi presidente do nosso Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E, então a gente deseja que isso fique registrado para o futuro. E quem o nosso presidente pensou, e com muita sensibilidade, eu falei para ele, foi nosso desembargador Wilson Darós, desembargador federal aposentado, que veio aqui deixar seu testemunho, veio contar a sua história, da sua vida, que se mistura aí com a Justiça Federal, que é uma referência para quem entrou na carreira, sempre teve o desembargador Darós, é uma referência, e é uma pessoa que tem guarda muitas lembranças, eu acredito, da Justiça Federal. Então hoje a ideia é essa, né, desembargador? O senhor nos contar, assim, como o título é Histórias de Vida, as histórias de vida dos nossos magistrados federais. Então, assim, eu queria perguntar para o senhor, inicialmente, para o senhor nos dizer como é que a sua vida antes desde a sua adolescência até entrar na faculdade de Direito, mesmo, como é que o senhor foi optar pela carreira jurídica, né? Muito bem. Bom, inicialmente quero saudar o Dr. Vladimiro, agradecer pelas palavras gentis que proferiu no momento, e principalmente agradecer ao presidente da Jufergs, do Dr. Gerson, pela escolha, que eu sei que é imerecida. Mas estou aqui para realmente conversar com vocês e trazer alguns fatos que decorrem da minha vida, e principalmente da minha vida dentro da magistratura federal. Eu vivi 25 anos na magistratura federal, e ao completar os 25 anos eu preferi pedir minha aposentadoria e ir para casa. Mas, como acabaste de dizer, doutor Vladimiro, eu fiz uma opção pelo curso de Direito. Mas a minha vida não começou, obviamente, cursando Direito. Minha vida começou lá no interior. Eu sou filho de agricultores, pequenos agricultores, não é fazendeiros, não, ao contrário, naquela vida de sobrevivência, né? E desde pequeno eu conhecia aquela vida, uma vida pacata, uma vida sem perspectivas maiores, a não ser seguir a carreira dos pais. Mas um dia chegou na escola que eu estava, cursando, se não estou enganado, o 2º ano primário, hoje seria o 2º ano do ensino fundamental, e chegou lá o chamado irmão recrutador. Os irmãos maristas, eram maristas, como tantos outros religiosos, passavam pelo interior, pelas cidades, buscando vocações para seguir a carreira religiosa. E aí ele fez a sua apresentação, que eu não lembro muito bem de nada, até porque eu era muito pequeno,
Mas de uma coisa eu nunca esqueci. E até hoje eu lembro e repito. Lá, ou seja, lá nos Maristas, vocês vão estudar e jogar futebol. Pô, é tudo o que eu queria. Trabalhar na roça, ou jogar futebol e estudar, qual era a minha opção? Eu sou candidato. E ingressei nos Irmãos Maristas, lá nos idos de 1953, não tinham nem nascido, né? Mas eu já estava nos Maristas, em Veranópolis, e segui a carreira marista, estudei, completei o ensino primário, ou seja, fundamental, o ginásio, que não deixa de ser fundamental, e depois, então, ingressei na congregação religiosa, né, em Farroupilha, lá nos idos de 59 e 60, e depois fui fazer a escola normal. Eu sou normalista, né? Eu não fiz clássico, nem científico, assim, fiz a escola normal, porque os Irmãos Maristas, na época, e ainda hoje, eles são destinados à educação, né, a dar aula, a ser professor. Completei minha formação na escola normal, já estava dando aula no Champagnat, depois dei aula no Rosário, e aí em 64 eu achei que a carreira religiosa não era a minha, né, e desisti. Você dava aula de quê, não? Dava aula no curso primário, todas as disciplinas, né? Como hoje o ensino fundamental, né? O professor dá tudo, né? Todos, matemática, português, tudo, né, que tem. Aí então eu desisti no final de 64, eu desisti da congregação marista e fui trabalhar. Primeiro no escritório de contabilidade, aí surgiu um concurso no município aqui de Porto Alegre para professor primário. Eu fiz o concurso, fui classificado, fui designado a dar aula à noite lá no Sarandi. Então, de dia eu trabalhava no escritório e de noite eu ia dar aula. Quando chegou o final do ano, eu decidi fazer o concurso vestibular. Na época, cada faculdade fazia o seu vestibular. Eu fiquei pensando, fui fazer vestibular de contabilidade, né? Fiz uma prova, segunda prova. Quando chegou na prova de matemática, eu entreguei ela em branco. Nem completei o vestibular. Bom, continuei trabalhando, fui dar aula no Champagnat, continuava no escritório, enfim, aula no São João Batista, né? E aí, no ano seguinte, no final do ano, eu disse, agora eu vou ter que fazer um vestibular, não posso ficar só nessa vida. Que vestibular eu vou fazer? Medicina. Pô, mas medicina com escola normal não dá para fazer. Engenharia não dá para fazer. Arquitetura não dá para fazer. Então, direito. Coisa boa, direito. Me encontrei no direito. Fiz vestibular na PUC, passei, cursei os 5 anos, na época era por ano, né, não era por semestre, né? E me formei no dia 5 de dezembro de 1970. Né, no curso de Direito lá na PUC. Né? Antes até de me formar. O primeiro ano, 67, foi no 66, minto. Em 66 foi no Rosário. Já em 67 nós fomos lá para fora, lá para Ipiranga. Né? E completei o curso lá. Até nós inauguramos o primeiro auditório que tinha a PUC, que hoje não utiliza mais, né? Bom, mas nós inauguramos, a minha turma inaugurou na primeira formatura que teve lá naquele auditório. Mas antes de me formar, eu já estava trabalhando, já tinha deixado o escritório de contabilidade, já estava trabalhando num laboratório, num primeiro momento como escrevente lá, como responsável pela cobrança, mas também continuava dando aula à noite no município. Nesse momento, formado, disse, não, agora você é advogado. E então me coloquei no escritório de advocacia, que eu abri para mim, né, e atuando basicamente na Justiça do Trabalho. Né. E aí fui advogando. Surgiu um concurso interno do município de Porto Alegre, onde eu era professor, para procurador, nem era procurador, era para assistente jurídico. Né? Fiz o concurso, fui o primeiro classificado, deixei então o magistério e passei como assistente jurídico do município, mas mantinha meu escritório.
Dava para compatibilizar as duas atividades. Depois surgiu o concurso para o Banco Central, advogado do Banco Central, primeiro concurso nacional para advogado do Banco Central. Eu fiz o concurso, passei, mas não me classifiquei tão bem para assumir imediatamente. Mas, e devo isso ao saudoso e muito meu amigo falecido há poucos dias, Teori Zavascki. Ele era o chefe do jurídico aqui em Porto Alegre na ocasião, e ele conseguiu com que fosse nomeado mais um advogado. Eu nem o conhecia, nem ele me conhecia, mas ele precisava de um advogado. E era a minha vez, e graças a Deus assumi lá como advogado do Banco Central. Que ano isso foi? Em 1980. Aí deu uma casualidade, já que é para contar histórias. Na hora da posse, tomava posse uma outra colega advogada também, a Marisa, agora esqueci o sobrenome. Bom, hora dessa eu lembro. A Marisa e eu tomar posse. Aí o chefe do departamento aqui de Porto Alegre, que dá posse, ele chega e cumprimenta a Marisa, cumprimenta os dois, obviamente, mas depois, muito bem, nós estamos precisando de advogados e não sei mais o quê, e agora chega a advogada, que coisa boa, nós estamos precisando muito, e saudou, né, essa posse é em gabinete, né, e saudou a doutora Marisa Barbosa, né, a doutora Marisa Barbosa, e saudou e tal, e deu posse, assinaram um termo e tal. Bom, agora diz assim, realmente a atividade aqui do Banco Central, fundamentalmente, é da auditoria e tal, e foi falando sobre auditoria, alguém lá, um servidor do banco, disse assim, mas, doutor, ele também está tomando posse como advogado, não como auditor. Desculpe, eu achei que fosse auditor. Então, assim que foi minha posse no Banco Central, né? Bem interessante. São as histórias da vida da gente, né? E aí, dentro do Banco Central, comecei a trabalhar. O doutor Teori me designou para assumir a responsabilidade por todos os processos trabalhistas que houvesse. Era minha responsabilidade, obviamente sob a coordenação dele, né? Mas havia muito pouco processo trabalhista, né? Mas também atuava com relação às questões que envolviam o crédito rural e tal, no Banco Central, né, os financiamentos, etc., que decorriam, claro que era o Banco Central, o Banco do Brasil que mais financiava, mas havia a responsabilidade, no fim, do Banco Central. Bom, 1985, abre o concurso para juiz federal. O colega lá do Banco Central, outra colega também, se inscrevem. O doutor Teori chega para nós e diz assim, vocês têm que se inscrever. Falando de doutor Teori, o doutor Teori, ele fez concurso para a magistratura federal em 1979, se não estou enganado, quando ele foi aprovado. Só que ele, embora nomeado, embora o presidente da época, o José Nery da Silveira, insistisse para que ele tomasse posse, ele não quis tomar posse naquela época, lá de 79. Depois, quando surgiu o tribunal, ele, pelo quinto, entrou no tribunal, né? Bem, mas essa é a história do doutor Teori, não é a minha. Mas, de qualquer modo, o doutor Teori insistiu para que todos fizessem o concurso. E eu disse, doutor Teori, eu não vou fazer o concurso. Mas por quê? Porque eu não vou passar. Não, tu vai passar sim. Eu disse, não, mas eu tenho dificuldade. Não, e o concurso era nacional, né? Concurso no âmbito nacional, sim. Na época, a Justiça Federal, na época, era de âmbito nacional, não tinha regionalização, né? As varas eram só nas capitais? Só nas capitais dos estados, e tinha 2 varas, se não estou enganado, em Santos, em São Paulo. Eram as únicas varas que não eram em capital. Né? Bom. Aí ele insistiu, tanto insistiu, que eu disse, tudo bem, doutor, eu vou me inscrever. Me inscrevi, fizemos o concurso, eu passei, graças a Deus, né? E não passei tão bem, não fui o melhor classificado não, mas fui razoavelmente bem classificado e tomei posse. A posse, evidentemente, como a prova oral também, já que era de âmbito nacional, era em Brasília, não era aqui, né? As provas escritas, sim, eram feitas nas capitais, onde tinha a sessão judiciária, né? Mas depois,
a prova oral e a posse em Brasília, perante o Tribunal Federal de Recursos, extinto hoje, né? Muito bem. Fomos tomar posse. Primeiro classificado era o Sacha Calmon Navarro Coelho, tributarista conhecido, professor e tal. Fez um belo discurso de posse, e como a magistratura federal até hoje, todos os magistrados, né, se queixam um pouco da sua remuneração, o discurso do Dr. Sacha, naquela época, 1987, 23 de fevereiro, né, foi a posse, né, abordou no discurso dele a baixa remuneração da justiça. Já naquela época. Não, quer dizer, não há novidade nenhuma nesse mundo, né? Diz que abaixo das nuvens tudo é igual, né, nessa terra. Bom, tomamos posse. Depois da posse, entregou a carteira, e aí foi referido todas as localidades que cada um iria. Eu viria para Porto Alegre, como eu pedi, né? Mas o doutor Sacha, por exemplo, o primeiro classificado, não tinha vaga em Belo Horizonte, de onde ele era. Ele optou pelo Rio de Janeiro. E outros mais, né? Aqui, por exemplo, a doutora Silvia optou por Manaus, a doutora Tânia optou por São Paulo, né? A doutora Luísa Cassales optou por Porto Alegre. Né? Bem, somos todos no mesmo concurso. Sim, foram desembargadores depois do TRE. O doutor Tadac... Dr. Tadac optou por Curitiba, né, que também é do meu concurso. Somos nós, o concurso. Né? E essa turma de 87. 87. O Dr. Ponzi foi o melhor classificado de nós, Sim. optou por Porto Alegre também. Bem, aí entrega cada um para... Bom, diz o presidente, o ministro Lauro Leitão, Lauro Franco Leitão, presidente do Tribunal Federal de Recursos. Assim, bom, amanhã todo mundo vai para o exercício nas suas varas. Ah, mano, como? Tem aquele rebuliço, né? Aí diz o doutor Sacha, diz assim, mas ministro, eu não posso amanhã estar tomando posse no Rio de Janeiro, eu tenho que passar, já era de tardezinha até, né? Eu tenho que passar por Belo Horizonte, pegar minhas coisas e me deslocar, não é possível. Tem que ter, no mínimo, alguns dias de trânsito. Aí o ministro Lauro Leitão diz assim, tá bem. Os que se deslocarem dos seus lugares de residência para a jurisdição, têm 5 dias. E posse em seguida. Bom, eu vim para Porto Alegre, no dia seguinte, vou para a sessão judiciária, que ficava no edifício Protetora. Me apresento ao diretor do foro, que era o substituto, porque o diretor do foro era o Irvandir Fagundes, mas o doutor Irvandir Fagundes estava viajando no interior para verificar algumas instalações que pretendia fazer. E aí já começa outra etapa que é muito importante, que é a da interiorização da Justiça Federal. E quem me recebe, então, como vice-diretor no exercício da direção é o doutor Eli Goraieb. O Eli Goraieb era um pai, era uma pessoa fabulosa, uma pessoa bacana. Tudo que for de bom, o doutor Eli Goraieb era. Amigo. Né? Que já é falecido. Né? Falecido. O doutor Irvandir também. Né? Os dois são falecidos. Aí o doutor... Esse ministro não era gaúcho, o presidente do TFR? Não? O Lauro Leitão, era de o Lauro Franco Leitão, não, ele é de Soledade. Soledade. Nascido em Soledade, ele foi o prefeito mais jovem do Brasil, numa época de Iraí. Foi deputado estadual, foi deputado federal e depois indicado para o Tribunal Federal de Recursos. Mas adiante assumiu a presidência nessa época. Bom. Aí eu chego, me apresento para o doutor Eli, o doutor Eli diz assim, que bom, tal, que estavam esperando. Eu não o conhecia pessoalmente, né? A não ser assim, muito de próximo, porque eu atuava na Justiça Federal como advogado do Banco Central, eventualmente, mas não tinha grandes contatos com ele. Aí diz ele assim, eu vou conduzir então para a terceira vara, que eu ia para a terceira vara, que era a vara em que atuava, que era titular, o doutor Irvandir Fagundes, mas que tinha esses compromissos do interior. Diz assim, vou conduzi-lo lá e o senhor vai tomar posse. Muito bem. Me deu posse, evidentemente vai entrar no exercício.
Aí eu cheguei lá, quando chegou assim, na frente da porta, a porta estava fechada, dizer assim, Darós, agora é o seguinte, pé direito e fé em Deus. Abriu a porta e pediu para que eu entrasse. Eu entrei, ele disse assim, olha, apresento aqui o novo juiz para vocês, Dr. Wilson Darós, ele vai trabalhar com vocês. Eu agradeço muito a colaboração que vocês nos deram e tal, e bye bye. Boa sorte, Dr. Darós. Este foi o curso que eu tive de formação. É óbvio que os tempos mudaram. Sim. É óbvio que os tempos mudaram. Graças a Deus é que mudaram muito. E para muito melhor. Quer dizer, eu não estou dizendo que tenha que ser como no meu tempo. Não, o tempo de hoje que vale. Sim, sim. Mas era diferente, Mas para chegar a isso aí, temos muitas coisas a andar. E eu, felizmente, tive a sorte, o privilégio de ter vivido esses anos todos, esses 30 anos hoje, né, do meu tempo de magistratura, saindo de uma situação em que a magistratura, em que a Justiça Federal, melhor dito, né, era uma justiça desconhecida, né, totalmente longe do jurisdicionado. Eu ia perguntar para o senhor qual era a visão da Justiça Federal. Era justiça, as pessoas achavam que era uma justiça de juízes que só decidiam tributário, não fazia audiências. Os juízes estaduais tinham uma certa... na verdade, a Justiça Federal, na época, ela era uma justiça sem estrutura, ou com pouquíssima estrutura, com pouquíssimos juízes, tanto que quando eu tomei posse, meu número de matrícula foi 199, eu não fui dos primeiros, também não fui dos últimos do meu concurso, eu devia ter 200 e poucos, o número deve ter sido 210, mais ou menos, isso no último, no país inteiro, sem contar que nesses estavam os ministros do Tribunal Federal de Recursos, os aposentados e os que também já tinham partido. Então nós tínhamos na época talvez uns 150 juízes no país todo. Então, uma estrutura muito deficiente, somente nas capitais, consequentemente onerosa, morosa, né? Então era uma justiça realmente, né? E utilizando a justiça estadual para praticamente toda a instrução dos processos, ouvida de testemunhas, citações, intimações, tudo, era tudo complicatório, justiça estadual. Tanto que, em 1987, quando eu ingressei, né, estava se discutindo, debatendo a Constituição, que nós vamos ter em 5 de outubro de 88, a Constituinte está reunida e uma das propostas, e não de uma pessoa só, de um deputado só, ou de um constituinte, né, só, era no sentido de extinção da Justiça Federal. É uma justiça ineficiente, morosa, onerosa. Imagina, se ficar só no Rio Grande do Sul e os demais estados é igual. Só tem em Porto Alegre. E quem está lá em Cachoeira, quem está em Uruguaiana, quem está em Santa Rosa, para ajuizar uma ação, ele tem que vir para cá. Tinha a questão da delegação, as previdenciárias, mas era muito pouco, e mais as execuções fiscais, né? Mas outras ações, né, muita gente ficava pensando exatamente no ônus para o ajustamento da ação. Foi pensado em extinguir. Era pensado. E aí por que não foi extinta? Posso falar? Pode. Então tá. Não foi extinta e deva-se isto a Lauro Franco Leitão, que acabei de dizer e dado rapidamente em pinceladas a biografia dele. Ele, como presidente do Tribunal Federal de Recursos e do Conselho da Justiça Federal, né, ele, e como um político, mas dos bons políticos, ele foi secretário da Educação aqui, além de ter sido deputado federal, depois conhecia então o funcionamento de toda a estrutura política nacional, ele visualizando de que a Justiça Federal corria riscos de ser extinta em função da falta de estrutura, da falta de interiorização, enfim, falta de juízes,
ou pelo número escasso de juízes, ele decidiu mandar um projeto de lei para o Congresso na época, criando 69 novas varas. E dessas 69, 19 no interior do país. Para o Rio Grande do Sul, Rio Grande e Santa Maria. Santa Catarina, nenhuma. Paraná, Londrina. O resto dos estados não nos interessa muito aqui no caso. Sim, né? Paraná, Londrina. Londrina. Né? E conseguiu, evidentemente, a aprovação dessa lei, porque ele tinha bons contatos e também as coisas não eram tão difíceis naquela época como hoje, né? E não se limitou a criar uma lei, a formular a lei e obter a sua aprovação, mas partiu para a sua implementação. Tanto que o doutor Evandil, que era o juiz titular da terceira vara aqui, e o diretor do foro, foi designado para procurar lugares em Rio Grande e em Santa Maria para se instalar a vara. E aí a instalação das varas se iniciou no dia 3 de maio de 1987, com a primeira vara sendo instalada em Uberaba, no interior de Minas. A segunda e terceira vara foram duas varas instaladas no mesmo dia em Niterói, no dia 5 de maio de 87. E o terceiro lugar, quarta vara, foi Rio Grande. 16 de maio de 1987, um sábado, à tarde. Tinha um solzinho, porque já é meio frio, né, aqui no sul. Então foi a primeira vara do interior do Rio Grande do Sul. A primeira vara do interior do Rio Grande do Sul foi Rio Grande, ou da quarta região também. Rio Grande, 16 de maio de 87. Né? E a segunda vara do Rio Grande do Sul, né, que seria a quinta vara no país, né, foi Santa Maria, no dia 18 de maio, 2 dias depois. Né, Santa Maria. O primeiro juiz a responder pela vara do Rio Grande, tive a honra de ser eu. O primeiro juiz a responder pela vara de Santa Maria foi o doutor Eli Guraiab. Né? E a interiorização iniciou-se aí, evidentemente com uma estrutura muito deficiente. Nós lá em Rio Grande, nós fomos para o prédio da alfândega, né? De frente ao Porto Velho, aquelas portas de 5 metros de altura. Uma menina não conseguia abrir a porta quando era inverno, porque o vento era muito forte e a gente tinha que fechar, porque entrava muito vento. Não tinha, como é que chama isso aqui? Não tinha forro, era o teto, ia direto lá para o teto, os passarinhos corriam lá por cima e cantavam. Era um galpão, então, quase um galpão. Não é um galpão, está lá ainda para ver, entende? Até hoje é museu, a parte da alfândega. Né? Não tínhamos telefone, passamos 30 dias sem telefone. Informática, internet, isso era sonho, nem sabia que existia. Máquina, o computador? Não, tinha uma máquina elétrica, uma. Né? O resto é tudo manual. Né? Utilizávamos o telefone quando tínhamos alguma urgência lá da própria Receita. Então chegava o oficial de justiça para intimar o delegado e chegava o outro para pedir autorização para poder telefonar, entendeu? Mas era um relacionamento muito bom, né? Né? Com os juízes, com as instituições. Os juízes de direito me receberam, porque o juiz era eu, né? Me receberam muito bem, graças a Deus. O editor do foro, doutor José Capolingo, até hoje lembro, chegou, se dispôs a qualquer coisa, a ajudar. Bom, nós costumávamos almoçar com muita frequência juntos, juiz de direito, juiz do trabalho, doutor Vargas aqui do trabalho, hoje está no tribunal, estava lá com o juiz do trabalho, né? E vários outros juízes que estavam no juiz de direito, né, estavam juntos. E eu lembro de uma coisa que aconteceu com relação a eventual conflito de competência, porque eles nos mandaram os processos todos, que estavam lá como jurisdição delegada, e o diretor do foro nos mandou para a federal, e nós recebemos os processos, e o doutor Capolinho diz assim, olha, qualquer coisa que tiver, que achar que não deva, que não é da competência federal, não tem problema nenhum, diz assim,
Não precisa suscitar conflito. Até ele usou uma outra expressão que é muito interessante, e eu, como corregedor, muitas vezes dizia, quando se instalavam varas no interior, aqui no Rio Grande do Sul, mais tarde. Assim, olha, antes de, desculpe o verbo, porque o verbo é suscitar, mas antes de levantar um conflito, levante o telefone e liga para o diretor do foro. E era assim. Claro que se eventualmente devolva o processo, depois de uma conversa, e verifica-se que é efetivamente da competência, aí tudo bem, vamos suscitar o conflito, sim, né? Mas caso contrário, vamos resolver. E não tivemos problema nenhum. Era um muito bom relacionamento. O que se notou na época, eu senti muito isso, e os servidores, bom, eu tive, falando em servidores, eu tive a ajuda muito grande da diretora do foro, que é diretora do foro, diretora de secretaria lá da vara do Rio Grande, que era uma funcionária da primeira vara federal daqui de Porto Alegre, a Maria de Lourdes Luquim. Mais tarde ela foi diretora geral do tribunal e tal, e hoje está aposentada, né? Mas ela era uma pessoa muito eficiente, muito trabalhadora, muito competente, e me ajudou muito nesse primeiro momento, sim, porque eu estava sozinho lá e sem telefone. Imagina. E sem prática nenhuma, praticamente, na magistratura. E quantos servidores eu tinha sido eram, advogado. Bom, aí é bom, interessante, né? Nós tínhamos, num primeiro momento, a diretora de secretaria, Maria de Lourdes Luquim, a oficial de justiça, que era a Rosi. Então, nós tínhamos como servidores do quadro a doutora Maria de Lourdes Luquim, como diretora de secretaria, a Rosi como oficial de justiça, e o Julinho, né, o Júlio, como motorista, mas ele ia ficar só um mês lá, para auxiliar, evidentemente, ao motorista que viria por uma nomeação. E 6 servidores do município cedidos. Tinha essa prática na época? Não tinha mais ninguém. Era o que nós tínhamos. Então nós tínhamos que trabalhar com isso, por isso que eu disse que o trabalho da doutora Maria de Lourdes Luquim para formar uma secretaria, para estabelecer todos os trâmites, entende? Foi uma coisa extraordinária. Até hoje deve-se muito do que Rio Sim. Grande foi a doutora Maria de Lourdes Então, só para essa interiorização aí foi uma estratégia do ministro que levou à não extinção porque da Justiça Federal. Criou um fato consumado. Tá lá as dizer, aquele argumento, não estão no interior, estamos sim. Ah, mas é muito pouco. Mas aos poucos nós vamos instalando mais varas, dependemos de lei, dependemos até de vocês, né? Dependemos de orçamento, as coisas não são fáceis, dependemos de concurso para novos juízes, para novos servidores, enfim. Então isso foi toda uma estratégia exatamente nesse sentido, quer dizer, para criar um fato consumado. Né? E essa foi a estratégia, e deve-se a isto a manutenção da Justiça Federal. Sem dúvida nenhuma, isso é obra do ministro Lauro Litão e, evidentemente, aos demais ministros. Sim, sim. Que estavam, mas ele teve a visão... Teve essa visão, sem dúvida nenhuma, né? Para manter a Constituição. Bom, e aí, essa interiorização, sim, ela se complementa, né, pelo menos de uma forma mais intensa, logo, em 1988, depois 89, nós tivemos Passo Fundo, por exemplo, no dia 20 de junho de 87, se instala a vara de Passo Fundo. Primeiro juiz a responder, do ministro Ari Pargendler, na época era juiz aqui, né? Mas não era a vara de Passo Fundo, era a 14ª vara de Porto Alegre deslocada para Passo Fundo. Né? E depois, quando se cria a vara de Passo Fundo, essa vara, 14ª, vai para Santo Ângelo. Isso lá em novembro de 88. Por sua vez, em setembro, 24 de setembro de 87, a 13ª vara de Porto Alegre é deslocada para Uruguaiana. E lá se instala, no dia 24 de setembro de 1987, a vara de Uruguaiana. Tive a honra de ser também o primeiro juiz. E levei para lá também a doutora Maria de Lourdes para me ajudar a instalação da parte cartorária. Então, todos já não temos mais o ministro Lauro Litão, mas é outro ministro como presidente do Tribunal Federal do Recurso. Então, isso vai se somando, né?
Em 1993, nós temos uma nova lei que se cria, só falo do Rio Grande do Sul, 14 varas novas. 8 para Porto Alegre, 6 para o interior. O diretor do foro em 93 sou eu, aqui da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul. E aí, então, nós recebemos a missão de instalar essas varas. Em março de 93, o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que aí já temos a regionalização, desde 89, né, quando se instalou o tribunal, o doutor Carl Garcia, presidente do tribunal, chama os 3 diretores do foro das 3 seções judiciárias. Paraná, Tadá Queiroz, Santa Catarina, Sobrinho, Rio Grande do Sul, Wilson Darós, eu. Nos chamou para uma reunião e disse, olha, nós temos que instalar as varas que foram criadas pela lei, que não lembro qual é o nome da lei. Muito bem, vamos então instalar. Assim, só tem uma coisa, eu vou deixar a presidência do tribunal agora em junho, se não estou enganado, era junho. E eu quero instalar as varas. Só tem uma coisa, não tem orçamento, não tem servidor, não tenho nada, não tenho nada. Vocês têm que instalar. Juiz não tinha? Não, nem juiz, nada. Não tem juiz, não tem servidor, não tem orçamento, não tem nada. Vamos instalar, dê um jeito. E nós partimos para a luta, como se diz. Né? Eu lembro, porque em Porto Alegre nós tivemos que instalar 8 varas. Onde instalar as 8 varas se o edifício protetor está ocupado? Já tem as varas ocupando todos os lugares. Aí, com muita luta e tal, conseguiu locar na Júlio de Castilhos, no número 453, se não estou enganado, o prédio que a Justiça do Trabalho tinha abandonado, ido lá para a Praia de Belas. Então, nós instalamos lá com muita dificuldade, eram 2 varas de execução fiscal e 4 de previdência. No interior, Caxias do Sul, aí, obviamente, como é que se vai encontrar um lugar adequado? Adequado nunca é, mas pelo menos um lugar para poder instalar. Sim. Batemos na porta de quem? Bate-se na porta da OAB, que tem interesse. É a mais interessada, que tem maior interesse. Do município daquela localidade. Entende? Então vamos bater na porta e vamos procurar um lugar. Caxias do Sul nos ofereceram o prédio onde estava instalada a antiga Caixa Econômica Estadual. Era um local enorme, mas com uma dificuldade muito grande, goteiras e tal, mas tudo bem. Novo Hamburgo, a outra vara, Novo Hamburgo, também se procurou um lugar, lá o município e os advogados também nos deram um jeito de nos ajudar. Bagé, também os advogados nos arrumaram um lugarzinho muito pequeno e tal, mas mais ou menos adequado, mas pequeno, né? Lá na Associação Rural. E Santana do Livramento, nós tivemos uma dificuldade, vai para cá, vai para lá, nada servia, nada tinha jeito, mas um problema muito sério de encontrar lugar. Aí eu disse, bom, era de tardezinha já, eu vou embora, não vou instalar aqui, vou instalar em outro lugar, se vocês não têm. Aí, mas se vocês não têm nenhum lugar, nenhum prédio onde tenha um andar de porque, por exemplo, Uruguaiana se instalou no 2º andar de um prédio inteiro, lá em 1987. Será que não tem? Aí diz, estávamos na sede de uma imobiliária. O presidente da OAB de lá, eu. Tem um prédio, sim, onde estava a Associação Rural. Eles saíram, foram lá para fora. Então vamos ver. Chegamos lá, era um salão bastante grande, mas tudo meio atirado. Não, mas os armários vão ficar aqui. Bom, já temos armário. Sim, mas sala de juiz, sala de audiência, tem que fazer tudo. Sim. Aí, o diretor do foro estadual lá, Dr. Schmidt, hoje está aqui em Porto Alegre já há bastante tempo. O primeiro nome dele já esqueci. Terminei fazendo um curso com ele mais tarde, MBA, né, sobre o Poder Judiciário, lá no Rio de Janeiro. Diz assim, eu acabei de fazer uma reforma no prédio. Diz assim, eu tenho todas as divisórias disponíveis. Vocês querem? Quero. E pronto. A Associação Rural nos cedeu o lugar, né?
os armários ficaram, a Justiça Estadual nos deu e nós instalamos lá em Santana do Livramento. Quer dizer, as dificuldades continuavam, as dificuldades eram grandes, mas havia um trabalho, né, de cooperação das entidades, OAB, município, a maioria dos municípios nos davam, cediam servidores, pagavam a locação, quando havia no estado de locação, durante 1 ano, 2 anos, 3 anos. Pagavam, davam um jeito, se cotizavam, davam um jeito. Foi um trabalho realmente com muita dificuldade, mas que rendeu frutos. Tanto que hoje, né, hoje eu ouço do Dr. Picarelli, coisa boa de ouvir isso, o diretor do foro, assim, a minha meta, e eu acho que ele já alcançou, né, é não ter nenhuma localidade superior a 50 quilômetros sem que tenha uma unidade da Justiça Federal. Na época era uma coisa, isso era um sonho, mas hoje não, né? Então hoje nós temos uma estrutura invejável, né? Mas deve-se a quê? Ao trabalho dos juízes. Trabalho pioneiro daquela época, né? E evidente também alguma gestão, né? Gestão dos administradores e tal, né? No sentido de realmente impulsionar a Justiça Federal e colocá-la onde ela está. Num momento em que era desconhecida, onerosa, né? Não vou dizer improdutiva, mas pouco produtiva, né? Para uma justiça hoje conhecida, né? Respeitada, e que todos confiam. Hoje a Justiça Federal é, sem dúvida nenhuma, uma das instituições qual o povo brasileiro deposita muita confiança. Bom, e a Constituição de 88 vem e traz um novo modelo de Justiça Federal com os tribunais regionais federais. Como é que foi a carreira do senhor como juiz de primeiro grau? Quando é que o senhor foi promovido a desembargador? Na época, acho que chamava juiz federal ainda de segundo grau, né? Não, realmente a Constituição de 88, né, alterou um pouco a estrutura da Justiça Federal, que antes ela era juiz federal, não tinha juiz substituto. Não tinha? Não. Juiz federal, e havia o juiz federal em função de auxílio, mas não era juiz substituto, era um juiz em função de auxílio. Bom, e juiz federal, depois o Tribunal Federal de Recursos, ministro do Tribunal Federal de Recursos. Aí foi extinto o Tribunal Federal de Recursos, foi extinto, dizem não, foi transformado no STJ. Não, o Superior Tribunal de Justiça foi uma criação de um órgão novo, porque o Tribunal Federal de Recursos ele só recebia, tinha as ações originárias, mas o resto era recursos que vinham da Justiça Federal ou da estadual na função delegada. Ia para o Tribunal Federal de Recursos. De todo o país. Né? De todo o país. Foi extinto, né? E criados no seu lugar os tribunais regionais federais. Quem substituiu o Tribunal Federal de Recursos foram os tribunais regionais. 5. Né? Região Sul, Porto Alegre, etc. Os senhores sabem disso. Né? E o Superior Tribunal de Justiça foi um tribunal novo, criado com uma jurisdição nova, pegando um pouco da jurisdição do Supremo, né, e todos os processos decorrentes de recursos, né, decorrentes dos tribunais federais ou dos tribunais de justiça, dependendo da competência, obviamente. Bom, o tribunal, a Constituição deu 6 meses para a sua instalação, o nosso foi instalado aqui, num primeiro momento no Washington Luiz, e depois foi para a Mostardeiro, e finalmente na presidência do ministro, do nosso grande ministro, lamentamos a sua ausência hoje, Teori Zavascki, foi para o local onde nós estamos hoje. Né? Eu, nessa época, era juiz de primeiro grau, e em 1994 houve a ampliação do Tribunal Regional Federal, da 4ª Região, de 14 juízes que havia na época, né, de instalação, foi para 23, criou-se 9 cargos novos. E nesta oportunidade eu fui para o tribunal por merecimento, né,
e assumimos, junto com os outros membros, os outros juízes que foram também para o tribunal, no dia 9 de dezembro de 1994. Em 94, o senhor Isso, assumiu como governador. assumi como Juiz membro de- do tribunal da 4ª região. Né? E a minha atividade foi, para primeiro momento, para a 2ª turma, né? Uhum. Era tributário e penal, né? E depois surgiram, a vida seguiu, como se diz, né? E terminei em 2001, numa primeira atividade, vamos dizer assim, diferente, né, administrativa, mas sem deixar a jurisdição, que foi de coordenação dos juizados especiais federais que haviam sido criados por lei 10.259 em junho de 2001. Você foi o primeiro coordenador dos juizados. Primeiro coordenador dos juizados, né? Essa atividade de coordenação dos juizados iniciou antes, inclusive, do que a própria instalação dos juizados, porque a lei também fixou 6 meses para a sua instalação. A lei é de 12 de julho, se não estou enganado, de 2001. Então a instalação deu-se no dia 14 de janeiro de 2002, uma segunda-feira. Mas essa atividade anterior foi uma atividade mais ou menos sob a coordenação do ministro Rui Rosado de Aguiar Júnior, que era o coordenador nacional para a instalação dos juizados na esfera federal. Eu era coordenador da 4ª região e os outros cada região tinha seu coordenador. E nós trabalhamos então numa atividade assim, a mim foi destinado formular um organograma das ações, dos juizados, e aí a minha equipe, coordenei uma equipe que aqui da 4ª região tinha a doutora Barbizan, da 5ª região, o doutor Walter Nunes, e da 3ª região, São Paulo, o doutor desembargador hoje Neves. Primeiro nome eu esqueço. E nós elaboramos todo esse trabalho, inclusive com formulários, porque como o juizado não precisa de advogado, né? Então nós formulamos, fizemos, né, tipos de petições, né, que podiam ser feitas, né, modelos, né, para serem adotados pelo pessoal que ia atender a parte quando estava sem advogado, para ajudar, tudo no sentido de ajudar, auxiliar as partes que buscavam o trabalho. E como é que era a questão o senhor estava falando dos 60 salários mínimos? Mas isso é lá na formulação da lei, né? Bom, primeiro saber por que se criou, como é que surgiram os juizados especiais federais. De onde saiu isto? Havia na época, se vocês verificarem a emenda constitucional número 22, que criou os juizados especiais federais, vocês vão ver que o artigo 1º da emenda, ele faz a referência à competência para julgar habeas corpus de algumas autoridades federais, do Supremo e do STJ, distinguindo quais para o STJ e quais para o Supremo. O que havia na época? Havia uma discussão e um debate entre o Supremo e o STJ sobre a competência do julgamento de algumas autoridades federais. Cabe a mim, cabe a ti, não cabe a mim, ou cabe a ti, enfim, aquelas coisas. O ministro Nelson Jubim, né, junto com o Gilmar Mendes, na época, na Casa Civil, e o ministro Jubim Da Justiça? do ministro da Justiça, eles definiram um estudo e apresentaram, fui falar com o presidente da República, que era o Fernando Henrique Cardoso, né, e estabelecendo e propondo uma emenda constitucional para dirimir essa dúvida, para terminar com essas questúnculas que só faziam criar problemas e dar trabalho para os tribunais superiores, né? Aí o presidente da República chegou para eles assim, sabe que coisa interessante, isso é muito bom mesmo, define bem, né? Define, fica bem definido as autoridades e tal. Tá certo. Só tem uma coisa. O que interessa isso ao povo? O que interessa isso à população brasileira?
muito pouco, né? Sim. Então vocês me tragam alguma coisa que interesse a população brasileira e isso será inserido nessa emenda. E aí, Nelson Jubim e Gilmar Mendes, que já haviam pensado em ter também juizado no âmbito federal. Por que não havia juizado no âmbito federal? Pela teoria e a tese de que os bens públicos não podem ser disponibilizados pelas partes. São indisponíveis, só por lei. Né? Então, só por lei é só por lei, não é por jurisdição. E isso, evidentemente, já estava atentando para a modernidade que nós estamos vivendo hoje. Já não dá mais para ser assim. Né? Então, eles pensaram em adotar em questões mais simples, mais singelas, né? Também os juizados. E então, vamos propor os juizados. E levaram ao presidente da República a proposta dos juizados e saiu a emenda 22. Né? E daí, evidentemente, veio a lei 10.259 e nesse período, entre a emenda 22 e a lei, debateu-se os detalhes com relação ao que podia vir na lei, como é que ia funcionar, e aquelas coisas todas que a lei, né, dirime. E uma delas foi exatamente o valor da causa. Qual é o valor da causa? Vamos adotar a do Estado 40 salários, ou vamos adotar menos, ou vamos adotar mais? Fez-se um levantamento no país com relação, porque já se presumia que o grande número de ações seria as previdenciárias. Sim. Né? O grande mote seria a Previdência. Fez-se um levantamento não foi uma coisa de estatística, não. Um levantamento nacional, né? Todas as varas federais e todas as varas estaduais do país, com relação ao número de ações previdenciárias que tramitavam no país. E somou-se e deu em torno de 160 mil ações no país inteiro. Qual é a média, né, dos valores? Aí girava uns 40, 50, menos 30, não havia uma coisa certa. Aí, 160 mil. O Tesouro Nacional, na época, evidentemente questionado, o Ministério da Fazenda, né, Planejamento e tal, disse, não, dá para suportar tranquilamente 40 salários. Até mais, se quiser. Aí, então, tá. E se puseram nos 60, não tem problema. E foi, então, posto 60 salários. E sem advogado 60, não como no Estado, que acima de 20, né, exigia 60. Claro que essa... E aí sim saiu a lei, né, sem advogado, né, 60 salários. E 60 salários. A lei saiu assim, como foi feito. É claro que depois, na hora da discussão, a OAB, realmente, né, com muita ênfase, mas também com muito respeito. Muitas reuniões eu tive com a OAB, tanto daqui como Santa Catarina, como no Paraná, porque eu era coordenador dos juizados da região, né, onde vinha a reivindicação da exigência, né, pelo menos como no Estado, superior a 20 salários. E eu disse, não, a lei é clara, a lei dispensa e eu não vou, por medida administrativa, fixar uma coisa diferente. Aí eu disse assim, e olha aqui, ó, vocês vão agradecer, porque como o INSS vai ter sempre um procurador de um lado, o outro, o segurado que vai ajuizar a ação, vai ter que se igualar. Ele vai procurar um advogado. Os sindicatos vão fazer questão de dar um advogado. E vai ser um nicho a mais que vocês vão ter. Pois hoje sabemos nós, pela experiência e vivência que temos, né, que é um grande nicho os juizados especiais federais, no Brasil inteiro. É claro que o número de ações que surgiu com os juizados especiais federais é uma coisa monstruosa. Eu instalei a vara federal, a vara dos juizados foram instalados no dia 14 de janeiro de 2002, só nas capitais do país, por obrigação. E algumas que foram optadas pela presidência dos tribunais. Uma delas foi o Rio Grande. O doutor Teori instalou em Porto Alegre e eu instalei em Rio Grande. O doutor Teori, na época, era o presidente do tribunal. Eu instalei em Rio Grande.
lembro bem da circunstância. Lá foi instalado com a presença da Justiça Estadual e tal. Foi uma cerimônia muito interessante, muito bem. Do juizado. Esse juizado, lá do Rio Grande, passado não muito tempo, ele estava assoberbado de trabalho. Ele foi instalado não com uma vara, porque houve também uma discussão antes das instalações, mas depois da lei, qual era o formato do juizado federal? Seria uma unidade autônoma ou seria uma vara? Ficou para critério de cada tribunal federal decidir isto. Nós aqui, Dr. Teori e eu como coordenador, ele como presidente, decidimos que seria uma vara. Mas como não tinha vara, nós tivemos que instalar como, e a lei permitia, junto, ou seja, um juizado adjunto, junto à primeira vara, como adjunto. Então havia o setor do juizado, né, que era um setor próprio. Né. Havia uma servidora lá em Rio Grande, uma servidora, o juiz era o Dr. Caio, da primeira vara, né, e as números de ações lá do Rio Grande estavam se acumulando de uma forma que não havia condições de atender. E o Dr. Caio um dia me ligou e disse assim, eu não aguento mais, né? Há muitas ações, há muita exigência, há muito processo. E eu fui lá. Quando eu cheguei lá, ele disse assim, vamos lá no setor do juizado, que era um canto, né, da vara, né? E estava lá a servidora que atendia, que respondia pelo juizado, não era a única, evidente, mas que era a coordenadora, chorando. E aí, o que nós vamos fazer? Bom, conseguimos instalar uma vara em maio daquele ano, né? Instalaram uma vara própria do juizado, que aí então tu tinha servidores e tal, tinha uma estrutura maior. Bom, em compensação, porque lá não tinha acordo, praticamente não tinha acordo. Né? E o juizado basicamente é a conciliação. Sim. Lá quase não se conseguia acordo. Em compensação, vamos ver como são as variáveis, né? Em Blumenau, onde o juiz era o Antônio Schenkel, né? Hoje eu acho que ele está em Florianópolis, né? Lá havia um número muito grande de acordos, conciliações. Mas isso dependia de quê? Do juiz, nem sempre do juiz, mas o juiz, claro, que colabora com as conciliações, mas também do procurador do INSS. Porque nem todos os procuradores do INSS, num primeiro momento, mudaram, né, mudaram a sua filosofia, né, o seu entendimento, e partiram para a conciliação, saber que estavam conciliando e não corriam risco nenhum, porque era um poder que eles detinham, né, que a lei lhes favorecia. Então havia essas distorções, né, lugares em que havia muito processo, mas muitas conciliações e outros não. E a 4ª Região instalou em 2002, e eu era o coordenador, todas as varas existentes na época, todas as seções judiciárias, melhor dito, todos os lugares onde tinha a Justiça Federal, se instalou um juizado. Normalmente adjunto. No dia 9 de dezembro de 2002, instalei a última adjunto lá em Bento Gonçalves. Se tivesse uma vara única, tinha lá adjunto. Juizado. Então, tudo isso foi um trabalho muito grande. Claro que depois houve criação de varas, então deu-se preferência para que essas novas varas fossem varas de juizado e não varas comuns, né? E o juizado está aí hoje, né? Né? Paralelamente a isto, em maio de 2002, quando se instalou a vara do juizado lá do Rio Grande, quem foi lá para instalar a vara foi o ministro Teori, na época presidente do nosso tribunal. Foi lá, eu estava lá como coordenador, vem os discursos, aquelas coisas todas que os senhores sabem de uma festividade destas, e ao final quem fala é o presidente do tribunal, que é quem coordena a sessão. E ele chega e diz assim, olha, eu vou lançar a vocês um repto. A palavra foi essa, repto. Diz assim, eu quero em 30 dias que vocês me apresentem o peticionamento eletrônico. E terminou o discurso dele depois, com outras coisas e tudo. Terminou aquela cerimônia,
estava o juiz Sérgio Tejada Garcia, né? Presente também, porque ele era juiz lá da segunda vara. Eu cheguei para ele e disse assim, o doutor Sérgio, o doutor Tejada, que a gente mais conhece, né? Uhum. Doutor Tejada, vamos abraçar essa causa? Assim, vamos. Então tá. O que vamos fazer? Dizer assim, eu vou falar com a universidade para ver o que nós conseguimos. Olha, tem uma coisa, né? Ouvi o doutor Teori. 30 dias e não tem dinheiro, hein? Aí dizia, tá, pode deixar. Aí, passado uma semana e pouco, o doutor Tejada me liga, eu estou aqui em Porto Alegre, dizer assim, doutor Darós, eu falei na universidade, eles têm condições de organizar isto e criar esse peticionamento eletrônico. Mas eles pedem 2 anos e 3 milhões de reais. Aí eu disse assim, Sérgio, é 30 dias e de graça. E de graça. Tá, pode deixar, eu vou tentar mais. Aí, passado um tempo, tal, ele veio aqui para o tribunal, fui na área da informática, fui no primeiro grau, na área da informática, e conversou, e havia resistência muito grande da informática do tribunal, uma resistência da informática do tribunal, da época, e do primeiro grau também, da época, informática da época. Mas, passado um tempo, um servidor da informática do primeiro grau chegou para o doutor Sérgio e disse assim, doutor Sérgio, eu abraço a causa. Carlos Abelaira, esse é o nome desse servidor. Eu abraço. E em 30 dias ele entregou o peticionamento. Peticionamento, coisa simples, singela, mas fez. Fez. Ele sozinho. Não cobrou nada, criado de graça. Sim. E 30 dias. Muito bem, isto já estamos em outubro de 2002. Agora, então, nós vamos instalar. Vamos instalar o processo eletrônico, que temos o peticionamento, tudo é petição, com outros nomes técnicos, mas não deixa de ser Processo eletrônico. Né? Vamos instalar o processo eletrônico no juizado, coisa simples, tem poucas coisas. Vamos. Em março de 2003, nós estávamos instalando o peticionamento eletrônico, ou melhor, o processo eletrônico, o EPROC, né? Nos juizados, nas varas piloto, Rio Grande, Florianópolis, Blumenau e Londrina. Os 4. A partir daí, como deu certo, as varas piloto deram certo, nós fomos expandindo. Em agosto de 2003, eu deixo a coordenação. Quem assume a coordenação dos juizados é o Dr. Tadaaki, que complementa a instalação em todos os juizados 100%. da quarta região. Todos 100%. juizados. Bom, então, pode-se dizer que aí nasceu o processo eletrônico que nós conhecemos hoje. Então, como é que Exatamente. dos juizados Exatamente. a 2009, o que aconteceu nesse tempo? Desenvolveu-se nesse período os juizados, o processo eletrônico nos juizados, o número de ações cresceu, ultrapassou os 1 milhão, 2 milhões, com toda certeza, na região. E eu desconheço uma reclamação que tenha ocorrido por perda de processo, por petição que não foi juntada, por qualquer problema que gire em torno do EPROC, nos juizados. Nunca teve reclamação? Eu desconheço. Pode ter tido problemas, probleminhas, não Sim. consegui, mas não que desse um problema de desapareceu o processo. Sim. Cadê meu processo? Foi para as nuvens? Não, isso não aconteceu. Em 2009, eu sou candidato à presidência. Era a minha vez. Eu nunca tentei, na minha vida profissional, dentro da magistratura, ultrapassar a minha vez. A vez da gente sempre chega. Mais cedo ou mais tarde é a minha vez. Era a minha vez, por antiguidade. Nós adotávamos aqui sempre
adotávamos a questão da antiguidade. Então, eu seria o presidente, a menos que acontecesse algum imprevisto, que não estava na previsão, não. Aí, então, eu comecei a estruturar a minha equipe de trabalho. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi algo inédito. Vamos para o EPROC, não se preocupe. Foi isso aqui. Isso aqui. Isso aqui foi um folder que eu fiz e distribuí para todos os membros do tribunal e coloquei para todos os juízes e servidores da 4ª região. O que eu dizia aqui? Eu dizia aqui os objetivos e propostas da gestão 2009 e 2010. Aqui estavam as metas, os objetivos, as ações, claro que de uma forma muito sucinta, né? Por exemplo, uma delas era exatamente a agilização da jurisdição e a implantação do processo eletrônico. Né? Uma delas estava aqui, um dos atos era esse. Isso antes do senhor assumir a presidência? Antes de assumir, isso aqui antes de assumir. Passei gabinete por gabinete do tribunal, membros do tribunal, que seriam os votantes, entreguei a cada um deles esse folder e dizendo essas eram as minhas metas básicas, fundamentais da minha gestão. Dr. Elcio Pinho de Castro era o candidato a vice-presidente e, na época, o corregedor era o Dr. Lugon. Bom. E coloquei, disponibilizei a todos os juízes e todos os servidores. Para quê? Para que todos tomassem conhecimento, não só os membros do tribunal. Para que tomar conhecimento? Para saber o que o tribunal pretendia e para, inclusive, fazer as cobranças. Não, tem tal promessa, tem tal questão. Muito bem. Uma delas era o EPROC. Doutor Tejada vai ser, se eu for presidente, vai ser o meu assessor para fins de desenvolvimento do EPROC para a jurisdição comum. O juizado já estava funcionando, consolidado, funcionando, sem problema. Se nós temos no juizado, doutor Tejada, qual é a diferença de ter no juizado, na justiça comum? É mais complicado? É mais complexo? É, mas tudo se resolve, não se resolve? Se resolve, doutor Darossi. Então, fui eleito presidente, assumi a presidência no dia 22 de junho de 2009 e disse para o doutor Tejada, meu assessor, para fins do processo da informatização do tribunal. Em janeiro de 2007, eu quero estar instalando algumas varas piloto, o processo eletrônico nas varas comuns. Pode deixar, doutor Darossi. Carlos Abelhaire e outros mais, porque a esta altura, sim, a informática já tinha mudado, a informática já estava colaborando e muito. O responsável pela informática antes, já na época dos juizados ainda, e que colaborou um pouco foi o Paulo Pinto, mas eu escolhi como meu diretor de informatização o Christian, que está ainda hoje, se não estou enganado, na informática do tribunal, e foi um grande colaborador, junto com o Carlos Abelhaire, que continuava, e toda a equipe que foi destinada então a trabalhar no EPROC. 20 de outubro de 2009. Eu tinha pedido para janeiro de 2010. 20 de outubro de 2009, eu instalei em Rio Grande, vara piloto, o processo eletrônico. O EPROC 2. Varas 100% virtual. E aí, 100% eletrônico. Claro que o que estava em papel... Sim. Aos poucos foi digitalizado. As ações novas ajuizadas. As ações novas, eletrônico. Varas novas a serem instaladas, processo eletrônico. Né? Bom, a partir daí, eu instalei outras varas e fevereiro de 2010, toda a 4ª região estava com processo eletrônico nas varas comuns. Ainda o crime não estava muito disseminado, as varas criminais. Ainda havia alguma dificuldade. Sim, que dependia da Polícia Federal, do Ministério Público. Mas nas varas comuns, todas. Como é que se conseguiu isso?
não foi só a equipe coordenada pelo Dr. Tejada. Não. Quem colaborou para que esse processo eletrônico seja o melhor do país, que todos os advogados elogiam e gostam dele, foi por quê? Porque os advogados privados e públicos participaram da formação desse processo. O Ministério Público Federal participou, a Polícia Federal participou, os servidores participaram e, principalmente, os juízes participaram, dando sugestões, ajudando, criticando, fez de tudo. O Dr. Tejada usa uma expressão muito interessante que diz assim: o EPROC foi construído o avião andando. No ar. No ar. Ele foi construído assim. Verdade. E por isso, quer dizer, todas aquelas dificuldades que havia, elas foram dirimidas pela colaboração de quem usa, de quem utiliza. Que nós fizemos mais, que é importante para o sucesso do EPROC, cursos. Deu-se cursos, ensinou-se, mostrou-se para os advogados, né, para os juízes, para os servidores, a utilização. Eu quando dava, e de vez em quando eu falava sobre o EPROC, em reuniões com advogados e tal, eu fazia uma comparação que eu quero fazer agora aqui. Se me colocarem aqui na frente um automóvel Fórmula 1, desses que o Senna dirigia, que sei lá, hoje eu não lembro mais os nomes, que diz que morreu o Senna, eu não me liguei muito Felipe Massa. O Felipe Massa, né? Colocar aqui, eu não saio do chão. Se colocarem um Fuquinha, eu saio, ando com ele. Por quê? Porque eu aprendi a dirigir o Fuquinha. Agora o Fórmula 1 ninguém me ensinou. Ninguém me ensinou. O EPROC é a Fórmula 1. Tu tem que ensinar, tu tem que ajudar, claro. Tu tem que colaborar. E é por isso que o processo eletrônico do EPROC, o EPROC 2, tem esse sucesso. Hoje, acho que tem mais que 4 milhões de processos. Tem. Né? É só abrir o portal do tribunal, ou qualquer das sessões judiciárias, aparece lá um número, é o número de processos. Coisa interessante que foi aquela frase do ministro Teori que lançou tudo. Tudo. Aquela... Dali. O repto. Eu quero peticionamento eletrônico em 30 dias e de graça. Então, e claro, com o senhor na administração do juizado, depois no tribunal que o senhor ampliou. E diga-se ainda, com relação ao EPROC, que foi, já se disse mais ou menos, né, que foi construído pelos servidores, nós não gastamos nada, a não ser, evidentemente, em equipamentos, muitos equipamentos, porque tem que ter atualização de equipamento, né? Sim, equipamento, mas na parte do desenvolvimento foi nada, não se gastou nada. Nós não dependemos de uma empresa, nós não somos dependentes de uma empresa que quando quiser mudar alguma coisa tem que telefonar e dizer assim, não, mas eu quero tanto para fazer tal mudança, eu quero tanto. Né? Ficar escravo de uma empresa que desenvolveu e que tem lá, né, o conhecimento do sistema, não, o conhecimento é nosso. Desenvolvido dentro da justiça. Nosso, dentro da justiça. Nosso, com a colaboração de todos. Né? E utilizando a internet livre. E o SEI? Bom, aí estamos com o processo eletrônico no judicial, né? Em pleno desenvolvimento, em plena atividade, e eu não falei, mas eu disponibilizei, por exemplo, os advogados aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná também, né, os advogados do interior, sim, eles alegavam às vezes que eles não tinham equipamento, né, que tinham dificuldade de equipamento. Nós colocamos na justiça, né, o equipamento necessário e um servidor sempre à disposição para auxiliar os advogados que lhe abatessem. Mas não foi só. Nas subseções da OAB, que são 106, aqui no Rio Grande do Sul, né? 106, nós disponibilizamos, cedemos um computador e o equipamento? Scanner. O scanner, além de
instruir o funcionário da OAB para que ajudasse os advogados digitalizar documentos. Exatamente. Então, tudo isso fizemos aqui no Rio Grande do Sul. O Paraná também teve uma ajuda nesse sentido, e Santa Catarina não me pediu essa ajuda, né? Mas sempre tendo, em todas as sessões nossas, né, sempre um serviço nesse sentido. Aí, estamos com o EPROC, então, o EPROC 2 funcionando bem, todo mundo satisfeito, todo mundo contente, claro, com alguma dificuldade, sim. De adaptação, mas isso tudo eram coisas possíveis e passíveis de serem resolvidas. Aí, a minha diretora-geral, ela chegou e disse assim: doutor Darós, a gente tem dificuldade no aspecto administrativo. Nós não temos uma informatização no setor administrativo. Será que nós não podíamos pensar nisso? Eu disse, claro, já está pensado. Vamos executar. O que vamos fazer? Vamos desenvolver um sistema. Vamos. E aí apareceu na informática do nosso tribunal um servidor, o Marlon, não lembro mais o sobrenome. Apareceu uma servidora, a Patrícia Valentina, do tribunal. Uhum. Apareceu a minha assessora da época, a Rosi Capelari, e que a equipe, junto com outros servidores da informática, dizendo, vamos desenvolver um sistema simples, mas que vai funcionar. E o que importa é funcionar. E surgiu, então, o chamado sistema, o SEI, né? Sistema Eletrônico de Informação. O SEI. É uma maravilha, assim que se estabeleceu. Hoje o SEI, eu não sei se tem alguma entidade pública, algum órgão público que não o adota. Ministérios, órgãos, tribunais, tantos e tantos e tantos, adotando o SEI, que é um sistema simples. Isso o tribunal cede gratuitamente? Gratuitamente. Aliás, o EPROC foi disponibilizado a todos os demais tribunais, inclusive o Supremo, ao STJ, a todos, mas havia o interesse em desenvolver um outro, que o Conselho da Justiça Federal estava desenvolvendo, e que até hoje, me parece, ainda não surtiu o efeito desejado, né? Mas o EPROC está aí, gratuitamente, sempre para quem quiser. E o SEI também adotado por várias administrações, tribunais, gratuitamente. Eu estive, por exemplo, em Palmas, né, fazendo a entrega do SEI lá para eles, né? Eu estive em São Paulo, reunido com os presidentes dos tribunais militares estaduais, que são só 3, né? Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul. São os 3. Em São Paulo, onde também disponibilizei o SEI. Então, tantos e tantos. Depois de mim, o doutor Tadaaki disponibilizou centenas e assim, a doutora Marga, depois de mim, foi a sucessora. Foi uma otimização do serviço. Todo o procedimento administrativo, tudo através do SEI. Coisa simples, coisa simples. Coisa simples. Eu lembro o juiz de Riozinho, lá no norte do Paraná, né? Um dia me ligou, eu estava na presidência, diz assim, ele precisava pedir remoção, porque a mulher dele, a esposa dele é juíza em São Paulo, juíza de direito, e havia aberto uma vaga de uma cidade próxima onde a esposa dele tinha jurisdição estadual, como jurisdição federal. Jacarezinho, né? Não, Jacarezinho, eu disse Riozinho, Jacarezinho, isso, desculpa. Né? E aí, eu não sei qual é o nome, acho que é Riozinho, em São Paulo. São Paulo era, não me lembro agora. De qualquer forma, se ele podia fazer fazer esse requerimento, porque ele queria uma remoção para outra região, né? Podia fazer pelo CEDES, mas claro. Então ele se telefonou às 3 horas da tarde, às 4 horas, o requerimento dele estava na minha mesa. Né? Então é uma fábula, né? Aliás, a informatização, como é que surgiu a informatização? Como é que surgiu na minha cabeça a informatização? Que foi talvez um dos pontos altos da minha gestão. Surgiu do que havia dentro desse país e no mundo. Quer dizer, as empresas estão sendo informatizadas. Se conectando. Na época, né? Estão sendo, ou estavam sendo, né?
as empresas estavam sendo... O próprio executivo tinha uma certa informatização, o legislativo tinha alguma informatização, mas e o judiciário vai ficar como o século XIX? A verdade era esta. O século XIX, não se mudou nada. Sim, a audiência, o juiz faz a pergunta para a pessoa responde... Entende? Não dá, temos que mudar isso. Mas o mais impressionante é que tudo sem gasto, né? Claro. A grandeza É importante que se diga também que, na época, o presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal era o Astor Rocha, ministro Astor Rocha, vindo da classe dos advogados. O ministro Astor Rocha decidiu propor à Caixa Econômica Federal uma contribuição em troca dos depósitos judiciais. Né? Então, reuniu os 5 presidentes dos tribunais, da 4ª região era eu, e tivemos uma reunião não só com a Caixa Federal, mas também com o Banco do Brasil. Porque a Caixa Econômica Federal, num primeiro momento, não mostrou muito interesse. Então, trouxe o Banco do Brasil, com a divisão, então, dos depósitos judiciais. E primeiro fez um levantamento de qual é o valor, mais ou menos, que podia ser disponibilizado pelos órgãos para o desenvolvimento do processo eletrônico. E nós fizemos um contrato com a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, no sentido de eles nos disponibilizarem 152 milhões de reais. Esses 152 milhões de reais seriam distribuídos pelo Conselho à medida que se necessitasse aos tribunais. Então a situação era assim, o tribunal comprava equipamento, era mais para a compra de equipamentos e desenvolvimento eventual. Né? Comprava o equipamento, era aprovado evidentemente no Conselho, e levava a nota para a Caixa Federal ou para o Banco do Brasil, dependendo de quem é que ia assumir, e eles pagavam. Né? Então era um valor que foi disponibilizado para os tribunais sem nenhum, vamos dizer assim, retorno, sem o repasse, era só o repasse do dinheiro. Então era uma coisa gratuita, né? Que a Caixa e o Banco do Brasil nos cederam. E nós aqui gastamos 26 milhões na compra de equipamentos e tal, no meu tempo. Na compra de equipamentos, mais equipamento, porque no desenvolvimento do processo não custou nada. Só equipamentos, mas eram esses equipamentos fundamentais que são os servidores são caros. Bom, então só seguindo aí a sua carreira, que ano que o senhor assumiu a Corregedoria da Justiça? Bem, eu fui corregedor nos idos de 2005 a 2007. A presidência do desembargador Vladimir Passos de Freitas. Né? Assumi a corregedoria e aí também eu fiz uma programação. Porque a grande crítica que se fazia, e ainda se faz, ao judiciário é a sua morosidade. É claro que o processo eletrônico fez com que muitos aquela atividade burocrática desaparecesse e os servidores que se destinavam a isso fossem atuar na parte fim, né? Pesquisa, né? Mas assim mesmo a morosidade continua muito menos do que havia antes. Quando eu assumi a presidência, né? A corregedoria, não havia processo eletrônico nas varas comuns, né? Só nos juizados, e a morosidade era um fato, sem dúvida nenhuma. E aí eu pensei em estabelecer alguns critérios para uma das atividades da corregedoria, que era a correção normal das varas. Eu tinha sido juiz e sabia que as correições eram feitas, mas não havia critérios. Ninguém sabia, está com os processos atrasados para despacho, está atrasado, está demorando muito para a sentença, está demorando muito para a decisão, para juntar, no caso da secretaria, né, para juntar uma petição.
levava-se às vezes 3 meses para juntar uma petição aos autos. Assim, mas onde é que está estabelecido isso? Tem algum critério? Claro que o Código de Processo diz que o juiz tem que decidir em 10 dias. Sim, sim. Mas não tem sanção. Não. Diz assim, e 10 dias, algumas coisas dá para decidir em 10 dias, mas tem outras que não dá para sentenciar em 10 dias nem em 30. Tem questões que envolvem complexidade tal, que demora muito mais. Assim, eu vou estabelecer alguns critérios para poder, na hora da correção, chegar e dizer assim, olha, esse critério não está bem obedecido e tal, por que não foi? Né? Aí vem as justificativas, obviamente. Né? Então, eu estabeleci os critérios. Critérios para todos, praticamente, os atos. Para a juntada de petição, para fazer concluso para o juiz, para a decisão do juiz, para a sentença. Prazos sempre superiores ao que o Código previa. Né? E lancei a todos os juízes logo que eu assumi a corregedoria. E disse que, a partir das correções que eu ia fazer, eu haveria de fazer essa correção com base nesses critérios. É lógico, com perdão da expressão que eu vou utilizar no momento, muitos dos juízes, então, de brincadeira, diziam, o corregedor enlouqueceu. Não é possível isso aqui, não é possível. Eu disse, não, ele não enlouqueceu e é possível. Evidente que pode demorar um pouco. E, efetivamente, nos primeiros meses, ninguém estava obedecendo aqueles critérios. Mas, aos poucos, aqueles critérios foram sendo adotados, e não só adotados, como superados. Né? Superados. Quando eu terminei a minha gestão como corregedor, por evidente que a grande maioria, a não ser, para não dizer a totalidade das varas da 4ª região, haviam superado ou atingido aqueles critérios. Claro que sempre há uma dificuldade num processo, no outro não deu para ser em 60 dias, né? Mas foi em 90, enfim. Mas os critérios foram mais ou menos realizados. Essa, para mim, foi uma das atividades que eu achei mais importante dentro da corregedoria, estabelecer esses critérios. Mas acho que a grande atividade da corregedoria, não só da minha como de todas, não é estar a cobrar e fiscalizar prazos, e sim é orientar os juízes, colaborar com os juízes na sua atividade jurisdicional. E isso eu tentei fazer. E principalmente adotando uma igualdade entre todos os juízes nas minhas atitudes e nas minhas decisões. Tanto que, na época, eu estabeleci, junto com minha equipe de trabalho na corregedoria, e o meu grande juiz, que me auxiliou muito na corregedoria, foi o Marcelo Denardi, foi o juiz corregedor. Nós estabelecemos uma memória da corregedoria. E isso era informatizado. Ou seja, o senhor juiz lá de Santana do Livramento questiona a corregedoria sobre alguma coisa. E o corregedor lhe responde, através, evidentemente, da assessoria. E isso é registrado. Quando o outro juiz, lá de Santa Rosa, fizer uma pergunta semelhante, já tem resposta. Tem o precedente já. Já tem resposta, precedente. Isso me pareceu uma coisa muito importante, porque não haveria aquela questão de, para o juiz Ladimiro de Santana do Livramento, o corregedor disse sim. E para a mesma coisa para o juiz de Santa Rosa, o corregedor disse não. Embora isso possa ocorrer, porque às vezes, evidentemente, a situação fática é outra. Né? A situação pode ser a mesma, mas o fato é o outro. Né? Então, essa foi uma atividade que me pareceu muito importante. Eu fiquei muito feliz no meu trabalho de corregedor, porque eu consegui fazer, na corregedoria daquele tempo, né, uma atividade que foi uma atividade alegre, contente, boa. Outra coisa, os relatórios das correções eram normalmente entregues 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses depois. Eu adotei a sistemática
E a primeira correção que eu fiz foi no dia 7 de agosto de 2005, em Uruguaiana, onde eu havia sido juiz. Né? E lá eu entreguei o relatório no final do dia. Mesmo dia da correção? Não. No final do dia? No dia seguinte. Eram 2 varas. Eu fiz numa vara, no dia seguinte entreguei da vara anterior. E daquela vara que eu fiz, eu entreguei no mesmo dia. E a partir daí, a entrega do relatório era feita no mesmo dia. Então, uma reunião no início, para trabalhar e conversar com os servidores, e uma reunião no final, para dizer e entregar o relatório. Como eu fazia a correção? A correção eu fazia evidentemente, por amostragem. Né? Não encaminhava um mês antes, vou correcionar tais processos. Não. Eu chegava na vara, fazíamos a reunião, né, com os servidores e com os juízes, né, e aí eu passava. Iniciava com o balcão, pessoa responsável pelo balcão. Como é que atendia o advogado, como recebia as petições, como ele respondia às questões que recebia no balcão, enfim, qual era a atividade, como ele fazia aquela atividade. Obviamente, dentro das respostas havia a orientação necessária, o elogio, quando as questões eram colocadas na maneira como eu via. E assim, passava mesa por mesa, servidor por servidor, saber o que fazia, como fazia, por que fazia. E, obviamente, as questões que ele encontrava, as dificuldades que ele encontrava e, evidentemente, tentando auxiliar. Junto comigo, nesta passagem, mesa por mesa, iam os juízes, o juiz titular e o substituto, e ia o diretor de secretaria. Não era eu sozinho, não. Era o servidor, eu e os juízes, para ouvirem as dificuldades que os servidores tinham, né, as vantagens, enfim, dessa nossa conversa. Terminado isto, de toda essa conversa, eu passava o gabinete dos juízes, um a um, né, e conversava com eles para sentir as dificuldades, os anseios, enfim, todas as questões que envolvem o exercício da magistratura. Então, eu acho que isso também era uma atividade, para mim, muito me satisfazia muito, né, me deixava muito feliz, mas eu acho que também ajudava muito aos juízes, pela experiência que a gente tinha, né, estando... Claro que eu não fiquei muito tempo no primeiro grau, fiquei 7 anos apenas, né? Mas eu tinha também uma experiência de advogado. Claro. De advogado, de juiz, quer dizer, então a gente sempre, a vida sempre nos ensina, né? O seu cliente só foi advogado. Eu estive do lado do balcão, né? E depois eu estive do lado de cá. Tá. Né? Como o senhor, os cargos agora jurisdicionais, administrativo, corregedor, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, eu queria abordar agora o aspecto da política associativa, né? O senhor também teve esse lado aí da política, da classe da magistratura. Como é que se deu a ideia do senhor concorrer a presidente da JUF? E que ano que foi que o senhor foi presidente da JUF? Eu comecei na JUF em 1994 como diretor tesoureiro da presidência do Dr. Vladimir Passos de Freitas. O Dr. Vladimir presidente, eu era diretor tesoureiro. Na época, éramos 6, e mais o presidente 7. Essa era a grande diretoria da JUF. A sede da JUF, na época, ficava no gabinete do juiz-presidente. Né? Não era uma sede linda, adequada. Né? As reuniões eram todas ali? As reuniões eram ali. E como tinha, vamos dizer assim, outros diretores que não eram aqui do Rio Grande do Sul, eram de outros estados, fazia por telefone. Na verdade, as coisas, a situação, a atividade da JUF era uma atividade bem mais reduzida do que hoje. Era uma atividade social, preponderantemente, mas também uma atividade cultural. Então havia cursos, seminários, né? E eu como tesoureiro, então, administrando, evidentemente, as finanças da JUF. Mas
a sede do Conselho da Justiça Federal era Brasília. O Poder Executivo está em Brasília, nosso, federal. O Legislativo é em Brasília. E nós estamos aqui, né? Eu, diretor tesoureiro. O doutor Vladimir está aqui, é juiz aqui da 4ª Região, era membro do tribunal. Né? Aí surgiu um concurso para juiz federal. Abriu o concurso aqui para a 4ª Região. Eu disse para o doutor Vladimir, vamos fazer um curso de preparação ao concurso e vamos então amealhar algum dinheiro pagamos os professores e tal, e vamos amealhar algum dinheiro para ver se nós conseguimos comprar alguma coisa lá em Brasília, para termos uma sede. E o doutor Vladimir olha, diz assim, eu não tenho tempo para isso, não tenho condições de cuidar disso. Se tu cuidares do curso, não tem problema nenhum, fazemos, se eu cuido. E aí então abrimos inscrições para o concurso preparatório ao concurso de juiz federal. E se inscreveram mais de 100. Alugamos salas lá no Colégio Rosário e eu fui atrás de professores. Arregimentei professores para todas as cadeiras e tal. Né? E com isso nós conseguimos algum dinheiro. Ou a mesma coisa foi feita em Santa Catarina, a mesma coisa foi feita no Paraná. Né? E todos para colaborar com a JUF. O Paraná colaborou, né? Mas manteve algum dinheiro, com justa razão, para formarem eles lá uma escola, alguma coisa semelhante. Santa Catarina fez do mesmo jeito. E nós aqui, né, destinamos tudo para a JUF. Juntamos algum dinheiro. No ano seguinte, 95, teve um novo curso. E fizemos a mesma coisa. E juntamos o dinheiro. Com esses dois dinheiros, alguma coisa que havia em caixa, nós conseguimos comprar em Brasília uma sala no edifício Record. Uma sala até bastante ampla, que nós conseguimos pagar, praticamente à vista. Precisava só era fazer todas as reformas, porque o prédio era novo, nunca tinha sido ocupada aquela sala, né? E não havia piso, não havia reboco nas paredes, não havia essa parte de luminares e tal, enfim. Nós fizemos isso. Quem cuidou dessa reforma, dessas adequações, foi a ministra, hoje aposentada, Eliana Calmon, que era diretora social. Né? Bom, isso foi, estamos em 96. Doutor Vladimir deixa a presidência e eu sou candidato à presidência, candidato único, não consegui perder. Fui eleito, então, presidente da JUF. Né? Para 97? Para 96 a 98. 96 a 98. 96 a 98. Foi os 2 anos que eu fui presidente. Ali, então, nós conseguimos terminar aquela sala, né? E, obviamente, inaugurar a sede própria da JUF, que não era mais o meu gabinete, e sim era em Brasília. Doutor Vladimir, como os demais presidentes anteriores, e eu também, num primeiro momento, acumulávamos a presidência da JUF com a jurisdição. Não estava liberado. Né? Podia, evidentemente, se liberar, mas eu também optei, por ficar na jurisdição. Mas, passados uns 6 meses, o presidente do tribunal, Dr. Pedro Máximo Paim Falcão, diz assim, Darós, está difícil de exercer as duas coisas, né? Diz assim, então, pede licença, tu tem condições de licenciar da jurisdição. Disse, então tá, eu me licencio por uns meses, depois eu volto, fico assim dando, tá, pode ser. Então, eu mais ou menos... era desembargador já. Estava no tribunal. Estava no tribunal, já estamos em 96, né? Eu ingressei em 94. Então, aí eu comecei então a me dividir entre Brasília e a jurisdição aqui no tribunal. Bem, na época, os juízes viviam uma dificuldade muito grande, remuneração muito baixa, havia críticas de todos os lados, o executivo surdo para qualquer reajuste,
Mas as coisas não mudam, né? Parece que tudo se repete, né? Então, o grande trabalho, a grande dedicação naquele período foi exatamente esse, um trabalho junto à presidência do Conselho da Justiça Federal, que foi no primeiro momento o ministro Souza, esqueci agora o nome, bom, foram 2 ministros que eu esqueci o nome, junto aos ministros, junto com a Ana Matra, que vivia os mesmos problemas que nós, porque eles também são juízes da União, né? Os próprios juízes estaduais também tinham dificuldade junto aos seus governadores. Então havia uma dificuldade, um trabalho muito forte nesse sentido. E aí se buscou, para driblar talvez os não reajustes, as não adequações com relação à remuneração, ajuizar ações. E várias ações foram ajuizadas, e que redundaram em valores que a magistratura recebeu, tanto a federal como do trabalho, porque nós ajuizávamos ações, cada um, evidentemente, no seu âmbito, mas mais ou menos juntos. Nós, então, conseguimos juntar alguns valores como retribuição, da nossa atividade, que é tão importante. Mas continuamos a desenvolver atividades sociais através de encontros nacionais. O primeiro encontro nacional que eu fiz foi na ilha de Comandatuba, e o segundo foi lá em Recife, um local também, um resort que tem lá, é o Cabo de Santo Agostinho, lá em Cabo de Santo Agostinho, lá em Pernambuco. Foram os 2 grandes encontros. E também se realizou uma atividade bastante importante, foi com relação aos cursos, seminários, que se desenvolviam em todo o país, nos mais diversos lugares. Então havia a Semana da Justiça, a Semana da Justiça em Santana do Livramento, a Semana da Justiça em Uruguaiana, a Semana da Justiça em Pelotas, a Semana da Justiça aqui em Porto Alegre, a Semana da Justiça em Florianópolis, a Semana da Justiça em Cascavel, lá em Foz do Iguaçu, enfim, se desenvolveu muito desses cursos, seminários, que era para uma forma de atualização da magistratura federal, porque no âmbito assim, institucional não havia, como hoje existem, as atualizações e tal. Então, a JUF é que realizava esses cursos no Brasil inteiro, muitos cursos. E também fizemos alguns cursos no exterior. Então, nós tivemos, e eu estive lá presente, por exemplo, um curso na Itália sobre o sistema judiciário italiano, lá em Roma, que foi coordenado aqui pela doutora Tânia Escobar, por nós, e lá pelo Vittorio Melli, era um juiz da corte italiana, mas ele estava afastado, ele estava no Ministério do Exterior e Justiça, que foi onde que nos acolheu, e lá nós fomos recebidos, lá de uma forma tal que eu nunca vou esquecer. Nós estivemos na Suprema Corte Italiana, recebidos por 2 ministros da Corte Italiana, que nos mostrou os locais de trabalho deles, como eles trabalhavam, como eles faziam as audiências, como decidiam. Nós estivemos na embaixada no Vaticano, nós estivemos na embaixada da Itália, nós estivemos no Senado Federal, nós estivemos na Câmara dos Deputados e estivemos na universidade lá, que não lembro qual é o nome da universidade, onde eu dei uma palestra. Tudo a JUF? Tudo a JUF. A JUF foi recebida lá, naquela oportunidade, como a magistratura federal brasileira. Sim. Representante da Justiça Federal Brasileira. Muito bem. Recebidos lá e tivemos acesso. Nós estivemos no gabinete que pertenceu àquele juiz das mãos limpas. Não era o Paulo, era o outro. Nós tivemos que era o gabinete que era ocupado pelo Vittorio Melli na oportunidade. Quer dizer, tivemos acesso a tudo. Realmente uma coisa importante. Fizemos um outro curso na oportunidade em Portland, nos Estados Unidos, sobre direito
ambiental, muito interessante, na Universidade de lá, muito bom, mas a Itália foram 15 dias, e lá em Portland, se não me engano, foi uma semana. Fizemos um outro curso, nesse de Portland também eu fui, um outro curso lá na Nova Zelândia, mas esse eu não fui, né? Em Auckland. Nesse eu não fui, também de direito ambiental. Mantínhamos um convênio com a Escola da Magistratura de Portugal e com a Escola da Magistratura da França. Então nós tínhamos um juiz que era escolhido mediante um trabalho, né? Quem tivesse interesse fazia um trabalho e era examinado por uma comissão nomeada pela JUF, e que passava em Portugal 10 meses e na França 6 meses. Na escola da magistratura francesa, na escola da magistratura portuguesa. Não temos mais, infelizmente, né? Perdemos. Mas nós tivemos isso, começou com o Dr. Vladimir e continuou comigo, com a presidência. Então me parece essas atividades assim culturais que hoje são muito delas desenvolvidas institucionalmente, na época não havia. Sim. E a JUF... Da associação que promovia. Né? Interessante. E esses cursos que oportunizaram a compra da sede lá em Brasília, né, também foi o início da SMAF. O início da SMAF. E início da JUFERS, porque a SMAF também, né? Depois veio a JUFERS. Então tudo isso é um crescendo. Vieram os cursos preparatórios para a magistratura federal, né? Que tinha aqui em Porto Alegre, começou. Foi tudo um crescendo. Então veja, eu acho que com isso, não sei se nós quase encerramos, né? Embora eu queira ainda deixar uma mensagem, mas só para dizer que eu sou muito grato à Justiça Federal, mas muito grato mesmo, porque eu vivi, e junto com outros colegas, ou a maioria desses que hoje estão aposentados e alguns ainda em atividade, vivemos essa construção da Justiça Federal. Saímos lá de 30 anos atrás de uma justiça, né, desconhecida, de uma justiça onerosa, né, prosaica, diria até, né, para uma justiça conhecida, reconhecida. Até aproveitando, antes que o senhor faça esse encerramento, o que o senhor acha hoje, atualmente, com a Justiça Federal, Paraná, Lava Jato, Sérgio Moro, como é que o senhor está? Olha, eu tenho dito e vou repetir, né? A Operação Lava Jato, ela não se resume evidentemente ao juiz Sérgio Moro, mas ele é um protagonista, não há dúvida nenhuma. Quer dizer, a Lava Jato, ela existe porque existe uma investigação por parte da Polícia Federal e por parte do Ministério Público Federal, porque o juiz não investiga. O juiz não faz prova, o juiz julga com as provas que tem, né? Julga com aquilo que veio para os autos. Evidentemente que também ele pode ter a sua busca também da verdade, né? Mas o juiz Sérgio Moro realmente está desenvolvendo uma atividade ímpar, junto com toda a sua equipe e junto com o Ministério Público e a Polícia Federal. Isso tudo é um conjunto, né? E os próprios advogados de defesa, né? Não se pode esquecer isso. Os advogados de defesa, os próprios acusados também estão todos trabalhando em equipe. Lava Jato, para mim, é um divisor de águas. Dizia-se há uns anos atrás, quando se criou os juizados especiais federais, que era um divisor de águas. Porque com os juizados veio o juiz federal saindo do seu gabinete e indo para a audiência, conciliando. A conciliação tomou uma expressão muito grande com os juizados, pois hoje a Lava Jato parece-me ser um divisor de águas. O que era antes da Lava Jato, o que será depois. E o interessante é deixar também consignado é que tudo que a Lava Jato hoje deve à estrutura da Justiça Federal, que começou lá com o desembargador Darós, com o EPROC, para ter hoje essa estrutura, essa rapidez
de manuseio, de todos os atores ali, né, de poder manusear provas e julgamento rápido, uma operação desse tamanho. Sem dúvida nenhuma. Se Vara não tivesse Federal a de Curitiba. informatização, tenho Sim. certeza que não haveria um sucesso tão grande para essa operação, né? Essa atividade toda. Mas é isso, eu estou encerrando. Bom, então para finalizar, eu queria deixar uma mensagem. Essa mensagem não é minha. Essa mensagem é de um médico aqui de Porto Alegre, conhecido de todos, com quase certeza. É o Dr. José Camargo, que além de ser médico, ele é um escritor. Eu tirei de um escrito dele, e para não fugir das palavras dele, eu vou ler. Não é tão longo, mas é para um estímulo, uma mensagem de estímulo, uma mensagem de desafio à situação que a magistratura hoje vive. Dessa situação difícil, complicada, vários setores. Acho que é bom a gente refletir às vezes. E eu trago então como uma reflexão. E se eu puder ler, eu vou ler. O mundo seria insuportavelmente monótono se as pessoas fossem iguais. Mas como felizmente são diferentes, os protocolos de felicidade não podem ser estereotipados. Fico constrangido de ver jovens acomodados e pachorrentos, desperdiçando aquela idade em que se devia ambicionar a reforma do mundo. E mesmo não conseguindo, morrer de velho com a convicção intacta de que era possível. E que só por falta de sorte não deu, mas foi por pouco. Não tenha medo de sentir medo. E quando isso ocorrer, e ocorrerá, corra para frente, porque é para lá que vão os que conquistam o direito de sentir orgulho por ter vivido. Se vivemos mais, nós de mais idade, ao olharmos para frente, teremos menos horizonte do que os jovens. Mas em compensação, olhando para trás, há uma longa estrada que, tendo sido percorrida com gana e devoção, ensinou tantas coisas, boas e más, que só um ingênuo e pretensioso não pararia para ouvir. Então ouça, a vida sem desafios é a antecipação da aposentadoria. Se você é jovem, acredite, mesmo o velho mais festejado por ter sido bem-sucedido, morre de inveja e trocaria tudo o que conquistou pela sua idade. E a chance maravilhosa de fazer tudo outra vez, mais e melhor. Muito obrigado. Muito obrigado, desembargador. E fique registrado esse momento aí, acho que para a JUFERGS, nossa associação histórico. Obrigado por senhor ter vindo aqui. Agradeço em nome do presidente de toda a associação. Muito obrigado, o senhor, essa pessoa acessível, essa pessoa querida, pessoa de convívio privilegiado, nós juízes federais, de ter tido o senhor aqui. E muito obrigado, eu agradeço e espero que o futuro aí aprenda com exemplos de vida a magistratura do nosso querido desembargador Wilson da Nossa. Muito obrigado. Muito obrigado.